Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Essa aula vai ser uma aula muito curta, que eu vou falar sobre um aspecto das reações de condensação aldólica, que é a reversão da adição aldólica, que é conhecida como reação retroaldol. A reação retroaldol é o reverso da reação aldólica. Aqui, um slide que eu já apresentei na primeira aula sobre esse assunto, mostrando o processo de condensação aldólica, que é quando dois compostos carbonílicos, sendo que pelo menos um deles precisa ter dois hidrogênios alfa, primeiro eles fazem a etapa de adição aldólica, formando o aldol, e depois esse aldol sofre uma reação de desidratação, uma eliminação de água, formando uma enona. Esse slide já é conhecido para quem está assistindo às aulas dessa playlist desde o início. Agora, ficando um pouco mais específico para o assunto de hoje, a etapa de adição aldólica ela tem a característica de ser reversível, então essa reação ela está em equilíbrio, nesse sentido e nesse sentido, ela estabelece um certo equilíbrio químico. Porém, a etapa de eliminação, de desidratação, de formação da enona, ela é irreversível. Então, a partir do momento que o aldol se converte em enona, essa reação não volta mais. Agora, o aldol ele pode voltar para separar os dois compostos carbonílicos originários, em meio ácido prótico e em meio básico. A reversibilidade desse processo em meio ácido prótico não é muito comum, mas ela acontece, estabelece um certo equilíbrio químico, que é quando o aldol se converte em dois compostos carbonilados. Nesse caso, estando em meio ácido, esse oxigênio da cetona pode ser protonado, e uma vez protonado, um par de elétrons da hidroxila pode restaurar a ligação dupla, a ligação carbono-carbono realizada na etapa de adição é desfeita, e forma uma outra ligação carbono-carbono, e esse par de elétrons da ligação dupla carbono-oxigênio, ele neutraliza a carga da ligação, a carga positiva do oxigênio, formando quem? O enol. E aí esse enol vai tautomerizar, e depois para o acetona original, e esse aldeído, aqui tem um sinal de mais aqui, que eu esqueci, e esse oxigênio vai perder um próton, e teremos aqui os dois compostos carbonílicos originais. Porém, em meio básico é que essa reversibilidade é mais observável. Nesse caso, a hidroxila ela abstrai o próton da hidroxila do aldol, o par de elétrons, agora esse oxigênio negativo, um par de elétrons restaura a ligação dupla, carbono-oxigênio, ou seja, a carbonila. Esse par de elétrons aqui da ligação carbono-carbono formada na etapa de adição é desfeito, formando o enolato. E o enolato pode reagir com água, estando em equilíbrio, e tautomerizar para os dois compostos carbonílicos originais. Bom, em termos práticos, a reação retroaldol ela não é muito utilizada, porque normalmente os aldóis normalmente são o objetivo da síntese. Você quer um aldol ou quer uma enona, mas dificilmente você vai ter como objetivo da síntese pegar um aldol e decompor esse aldol em dois compostos carbonilados. Porém, é importante que se conheça essa reação, especialmente para os alunos que estudam química orgânica em cursos voltados para a área de saúde, especialmente os cursos de farmácia e nutrição, e em alguns casos microbiologia, porque a retroaldol é uma reação que ocorre na via glicolítica. Então, isso é mais usado em bioquímica, quando se estuda a via da glicólise, que é quando a célula faz o primeiro uso energético da molécula de glicose, chega um momento que uma molécula de glicose é isomerizada para frutose, e depois essa frutose, que tem 6 carbonos, é quebrada em dois compostos de
3 carbonos cada um. E essa reação de quebra é uma reação retroaldol. Então, eu decidi falar sobre essa reação aqui, apenas para deixar na playlist para dizer que, para que fosse comentado, né? Mas com essa observação, a retroaldol, ela não tem muita aplicabilidade sintética, mas para quem estuda química orgânica em cursos voltados à área de saúde ou área biológica, vai acabar tendo que lidar com essa reação retroaldol quando estudar via glicolítica. Então, era isso. Obrigado. Bom estudo.